Amém. Mateus 17, versículo 9. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: a ninguém conteis a visão que tivestes, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. E os discípulos lhe perguntaram: então, por que os escribas ensinam que é preciso que Elias venha primeiro? Ao que Jesus lhes respondeu: Elias, com certeza vem e restaurará todas as coisas. Eu, todavia, vos afirmo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram, e fizeram com ele tudo quanto desejaram. Da mesma forma, o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Amém. Esse versículo é base da nossa fé, né? A nossa fé, do que cremos, que Elias já veio, né? Ou seja, não é com certeza ele vem, ele já veio, ele já está no nosso meio. Mas esse ministério de Elias, esse nome Elias, ele é forjado de uma tal maneira que judeus chegam a orar a Elias. Por isso aquilo na cruz, né? Não, espera, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Quando era a Páscoa, deixava-se uma cadeira para o profeta Elias. Isso era feito, né? Se deixava essa cadeira para que Elias sentasse, né? Então é impressionante isso tudo, porque criou-se algo em torno de Elias, mas não algo carnal, mas sim algo espiritual, a capa, né, que desce a Eliseu, enfim. E o interessante é que esse nome Elias, ele ecoa, né? Ecoa pela boca dos profetas, e ele vem trazendo, e nós temos as três manifestações de Elias, né? O Elias, né? João Batista e Tupirani agora. Então, desde o profeta Elias o Tesbita, João o Batista e o mestre Tupirani, vemos semelhanças gritantes nesses três homens. Gritantes. Fora do comum, não tem como nem dizer que não é. Por isso que é claro que Elias está na terra, é transparente que Elias está na terra. Quando falamos o nome Elias, o primeiro conceito que nós temos, falou de Elias, nós lembramos de guerra. Esse era um homem de guerra, um homem que levava a Deus muito a sério. Esse homem levava a Deus a tal tamanho a sério, que ele, a qualquer momento, a vida dele era colocada em risco. Isso nós vemos na vida de João Batista, que acabou, inclusive, com a cabeça numa bandeja. E nós vemos isso na vida também do mestre Tupirani. Isso é notório também. Tanto que 18 dias de cadeia estão aí para provar isso. É interessante que quando se fala, né, desses escravos de Deus, às vezes a palavra escravo não é bem colocada. Eu gosto muito da palavra que Paulo coloca lá em 1 Coríntios 3. Quando Paulo escreve, né, ele declara lá em 1 Coríntios 3, que ele traz aquele relato, quando há uma grande briga lá na igreja de Coríntios, e alguns dizem, não, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo. Aí Paulo diz assim, porventura vocês não são carnais? Pois quem é Paulo, ou quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? Aí vem uma vírgula, né? Conforme o que o Senhor deu a cada um. Mas esse ministros, essa tradução ministros que é colocada ali, segundo os estudiosos mesmo da língua, existiam três tipos de servos, né? De escravos, exatamente isso. Existiam os diáconos, né? Que é aqueles que servem mesas, uns serviçais de dentro da casa, tanto que tinha os 7 diáconos lá, inclusive um dos mais famosos, o Estevão, né? Tinha Filipe, que era arrebatado. Enfim, essa palavra diácono é um escravo que serve mesas.
E, inclusive era isso que eles faziam, né? Você vê a mesa das viúvas. Existe a palavra doulos. Doulos é um escravo mesmo, um escravo que faria qualquer trabalho, um escravo braçal, um escravo serviçal da rua. E qualquer outro trabalho, se um cavalo caísse e o patrão quisesse subir em cima dele como cavalo, ele faria. Entendeu? Para ver o nível da escravatura. E existe um outro tipo de escravo, que é essa palavra que Paulo escreve ali, que é ruipereia, que é um escravo condenado à morte, que faz um trabalho. Isso a gente vê muito aqueles que remam, né? Quando eles são transportados de um lado para o outro, ficam debaixo do convés do navio remando, quando ele sai dali, ele sai para morrer. A maioria dos condenados à morte era isso. Então ele usa isso. Ele usa o ruipereia, né? Um escravo condenado à morte, que tem um trabalho a fazer. Então essa palavra, ela se encaixa mais a esses homens. Esses homens, né, que não têm a vida por preciosa, de maneira nenhuma. Eles têm, sim, a exaltação do nome do Senhor acima de tudo. Quando falamos de Elias, falamos de mudança. Falamos de restauração. Falamos de voltar àquilo que era. Era exatamente esse o ministério de Elias. Elias chegou a um tempo onde a idolatria estava consumindo Israel. Israel era idólatra, tinha os principais demônios lá, era Baal e Asterá. Asterá era a mulher de Baal, né? Inclusive, tinha israelitas com relatos históricos que diziam que o Deus do Sinai, Yahvé, era também marido de Asterá. Olha o nível da idolatria que estava lá. Existia uma cesta de pão colocada debaixo de uma estátua de Baal, e toda noite aquela cesta era cheia de pão. E eles falavam que Baal fazia chover pão do céu. Até a hora que os profetas ficaram, porque tinha um toque de recolher. Jezabel não queria ninguém na rua, existia um toque de recolher. Os historiadores dizem que os profetas se juntaram e viram os servos de Satanás de Baal colocando esse pão lá, e eles foram acusar eles. E aí houve a grande matança dos profetas, né? Começou a grande matança dos profetas. Esse Elias, ele chega, ele já entra no cenário, ninguém sabe de onde ele vem, pai, mãe, não sabe de nada. Ele entra com o dedo riste na cara do rei e diz, não chove mais. Porque Baal era o deus da chuva, era o deus que trazia chuva para as plantações. Então ele mostrou que, segundo a palavra dele mesmo, e Elias tem esse caráter, de trazer a si mesmo. Elias tem um caráter de guerra total. Esse é Elias. Elias é aquele que chega e diz assim, segundo a minha palavra não chove mais. Se eu sou homem de Deus, então que caia fogo do céu e consuma a ti os teus 50. Elias é esse que para a carruagem, né? Elias na vida de João Batista, para a carruagem e diz, Herodes, não é lícito para ti ter essa mulher Herodias. Esse é Elias. Elias é aquele que afronta e diz, raça de víboras. Esse é Elias. Elias é aquele que julga o sistema na voz desse homem chamado Mestre Tupirani. Não há outro igual a ele com esse espírito de Elias. Esse homem que julga o mundo de uma tal maneira e diz, não há armas possíveis para me matar. Não existe exército, marinha, aeronáutica que possa me deter, porque eu vou em nome do Deus verdadeiro. Essa fé, essa confiança só é vista única e exclusivamente nesse espírito de Elias. Esse homem que fez o grande desafio, né, no Carmelo. E realmente, né, um escravo que tem que fazer um trabalho e está disposto a morrer. Ele foi lá realmente disposto à morte. E é isso que João Batista fez, e é isso que o Mestre Tupirani tem feito, dia após dia. Elias tem uma grande característica também, que
você vê, Elias é Elias o Tisbita, né? É o lugar de onde ele veio, num lugar muito pequeno. Diz que era perto do Mar Morto, mas nem existia no mapa o lugar de onde ele veio. Inclusive, esse Elias, você não vê ele pregando para uma multidão nunca. Ele sempre tem espectadores poucos, né? E João Batista é a mesma coisa, diz que ele pregava no deserto, né? E vinha gente das cercanias ali, ele não pregava para grandes multidões. E hoje, o mestre Tupirani é a mesma coisa, ele prega para aquela pequena quantidade de pessoas. Mas Elias tinha uma característica muito marcante nele. Apesar dele pregar para um pouco número de pessoas, a palavra dele atingia ao longínquo. Inclusive, até pela ajuda do rei lá, que foi perseguir ele. Então levava o nome dele de cidade em cidade, procurando Elias. Olha, eu procurei tu por tudo quanto é reino. Ou seja, todos os reinos acabaram conhecendo a palavra de Elias. E o mesmo ocorria com João Batista. Paulo encontra lá aquele povo dizendo, nós só conhecemos o batismo de João. Muito longe de onde João, longe fisicamente, de onde João tinha pregado. E assim é. Hoje, o mestre Tupirani prega no Rio de Janeiro, mas alcança um povo no Japão, alcança pessoas de longe. Isso é característica de Elias. Isso é a característica dele, a característica do ministério que vem dele. E Elias tem o grande chamado, né, desse último Elias, que traz lá em Malaquias 4, que fala do dia de fogo, do dia ardente, do dia que Deus vai queimar a palha na fogueira, vai queimar as pessoas infiéis, onde Deus vai perseguir, onde Deus severamente vai fazer justiça. E ele vem falando e diz que os maus serão como pó debaixo da planta dos vossos pés, mas daqueles que amam a Deus e a sua justiça, que amam o seu nome, aqueles que reverentemente se inclinam diante dele. A esse sim nascerá o sol da justiça. E para esses, lá no versículo 6, ele diz: eis que eu mesmo vos enviarei Elias, ou seja, Deus é que envia Elias, sempre. Nós não temos condição de achar Elias. Não temos, porque ele é arrebatado de um lado para o outro. E Elias é aquele ministério que está oculto em Deus. Por isso que quando dizemos, não, nós achamos a restauração, não é impossível. A restauração nos achou. Elias nos achou, como um dia ele achou Eliseu. Como ele chegou e disse, jogou a capa sobre Eliseu e disse, tu sabe muito bem o que eu te fiz. Como ele achou os seus discípulos, João Batista achou os seus discípulos e os amou a tal ponto de dizer, esse é o Cordeiro de Deus. A eles que vocês devem seguir. Porque eu preciso diminuir, ele precisa crescer. A humildade sempre é o caráter de Elias também. Precisa se encontrar Elias aí, nessa humildade, nesse pano de fundo todo. Assim sim encontraremos Elias. E esse ministério fortificado de Elias, esse ministério fora do comum, quando é o Elias Tisbita, ele foi levado por um redemoinho. O redemoinho veio e a carruagem de fogo o levou às alturas. Então, até que Eliseu vê, né? Meu pai, carro de fogo e seus cavalos. E o segundo Elias, ele tem a sua cabeça decapitada. Herodias, enfim, Salomé, a igreja, enfim, aquela grande simbologia, né? Que nós já conhecemos, né? Uma igreja mais nova com a igreja mais velha, pedindo a cabeça de Elias. E ele é o final do tempo da lei. A lei durou até João.
Então ali começa-se já a abrir uma porta de martírio. João começa a ser martirizado e ali abre-se uma porta gigante de martírio, onde o sangue é derramado até os dias de hoje no martírio. Porém, estamos na última fase, a fase do arrebatamento. Esse arrebatamento, ele é mostrado visões que nunca se viram antes. Nós ouvíamos muito falar de asas em anjos, mas nunca vimos homens com asas. E hoje, as visões são tremendas, de homens com asas. Homens já olhando-se para homens, olha, eu vi a tua asa aberta, eu vi a tua asa assim. Então já se vê essa diferença de uma carruagem e asas. Ou seja, quem está numa carruagem que voa, essa carruagem que conduz a pessoa. Porém, quem tem as suas asas pode voar sem a carruagem. Isso é impressionante. Nós habitamos no maior mover dessa terra. Nós chegamos ao ponto onde os primeiros estão, porque os últimos serão os primeiros. Nós chegamos agora nesse ponto onde o poder de Deus está sendo derramado de uma tal maneira como nunca se viu. A autoridade, a unção, a verdade, ela é declarada não mais por parábolas, não mais para alguns, mas ela é declarada abertamente ao mundo todo. Claro que ela é selada para alguns. Claro que esse ministério de Elias, ele chega nas pessoas que ele deseja. Ninguém pode abrir um livro selado e ler e dizer eu entendi. Impossível. Mas este último tempo, esse último mover, essa última hora, esse último estrondo dos relâmpagos de Deus chegando na terra, são pela vida e o ministério de Elias e aqueles que o seguem. Aqueles que querem se fazer um com ele. Esse último ministério que restaura todas as coisas, não restaura uma parte, mas ao contrário, agora restauraremos Israel, restauraremos o mundo inteiro, restauraremos o sistema vigente que começou lá atrás na torre de Nimrod, na torre de Babel, e veio se trazendo até agora. Esse sistema podre, medíocre, falso, leviano, que só a verdade daqueles que têm em si o reino que veio dos céus, que dizem eu não sou desse mundo, esses que vão trazer a verdade à tona. O que eu quero provar e quero declarar é que estamos vivendo o ministério desse último Elias declarado, que vai trazer o grande e terrível dia do Senhor. E diz, João já trouxe essa palavra, e o próprio profeta Malaquias, no seu capítulo 4, ele diz, que tem um machado e vai cortar as árvores, sim. Essas árvores, todas elas, estão para serem cortadas. Todas as árvores serão cortadas e queimadas. Todos os arrogantes cairão. Todos eles. Não ficará ninguém de pé. Todos cairão. O machado já está posto à raiz de todas as árvores. E todas as árvores que não deram um bom fruto será cortada e jogada ao fogo. Essa é a hora do machado de Elias. Essa é a hora que Deus deu autoridade ao número 1 dessa terra. E a pregação é sobre esse espírito de Elias. Mas me faltaria tempo de entrar no espírito de Moisés, que acoplou sobre esse homem.
mas eu fico por aqui.